Começamos a gravar. Agora eu vou abrir aqui. Características pedagógicas do educador cristão. Tá quase aqui, viu, gente? Nós paramos aqui, quer ver? Características pedagógicas do educador cristão. Humildade morais. Falamos sobre as características morais, né? Pincelamos aqui sobre ética. Falamos sobre aqui características pedagógicas do educador cristão. Aí tem aí, irmãos, esse versículo, vamos dar início com esse versículo da palavra do Senhor aí. Quem gostaria de ler aí para mim? Deixa eu ver se eu abro aqui, peraí, viu? Não entrou aí não, né, gente? Meu Deus, vamos lá, ô. Darley que eu vou ficar hoje aí me orientando. Vamos ver aqui, viu? Peraí. É aqui mesmo, características, peraí, viu? Compartilhar. Foi aí, gente? Botar pequenininho. Não foi não, Ju, tá pequeno. Não tá em tela cheia, não. Vamos ver aqui. Interromper. É sempre assim. Hum. Foi? Ou ainda não? Foi, Gil. Glória a Deus, aleluia. Características pedagógicas do educador cristão. Antes de nós falarmos sobre isso aqui, peraí. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Desculpa o atraso, Gil. Parabéns, Ai, Gil. obrigado, meu amor. Características, gente já fala, né? Características pedagógicas do educador cristão. Vamos ver aqui, peraí. Características pedagógicas do educador cristão. Romanos 12, 7. Peraí, gente, só um pouquinho aqui, viu? Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Eu volto agora. Romanos 12, 7. Ai, gente, você sumiu. Ah, não, tá aqui. Oxe, tô tentando fazer um negócio aqui, gente. Peraí, só um pouquinho, viu? Eu fiz um estudo aqui para vocês. Eu saí aqui, mas não consegui sair, não, gente. Peraí. Ah, esse aqui que eu queria tentar abrir aqui, peraí. Mas olha, não é possível um negócio desse, gente.
Ô Senhor da glória. Peraí, viu, pessoal? Só um pouquinho aqui, gente. Peraí. Eu vou tentar fechar aqui, rapidinho. Eu já abro já, viu? Vamos falar sobre isso logo aí, essas características pedagógicas do educador cristão. Romanos 12:7. Alguém lê aí para mim, por favor? Romanos 12:7. 12:7. É 12:7, né, Gil? Hã? É 12:7? É É 12. 12:7. Ok. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Se é ministério, seja de ensinar, né? E se é ministério, seja ministrar. Ministrar. Se é Isso. ensinar, haja dedicação no ensino. Isso. Aqui, ó. Aí tem aqui. Peraí. Deixa eu diminuir aqui esse treco aqui. Muito bem. Deixa eu dar um jeito nesse treco aqui, viu, gente? Que eu acabei saindo aqui. Mas nós vamos dar um jeito aqui, em nome de Jesus. Deixa eu fazer um milagre aqui. Compartilhar a tela. Você não sabe o que eu estou tentando fazer aqui, jogar isso aqui na tela. Peraí, viu? Só um pouquinho. Participante do post. Não abri o treco lá, não. Peraí, só um pouquinho. Gente, esse trem ficou tão bom de fazer aqui. O negócio que eu errei aqui no. Ah, é porque eu não abri aqui. Peraí, só um pouco. Entendi agora. Eu venho aqui. Ai, Senhor da glória. Esse aqui mesmo. Nós vamos deixar esse pequenininho aqui. Características do educador cristão. Nós vamos deixar ele assim. Porque assim não vai dar, tem que ser assim. Pois é, vamos fazer o seguinte, a gente vai deixar ele aqui. Tô tentando fazer uma jogada aqui, viu, gente? Rapidinho. Vamos, por enquanto, vamos deixar ele aqui na tela pequenininha, porque vamos trabalhar com ele. Ficou aí, né? As características, ele está pequenininho aí, não está? Pois é, vamos trabalhar isso aí. Depois nós vamos para esse aqui, ó. Dentro disso aqui, desse ponto aí, nós vamos trabalhar vocação e chamada, dedicação e comprometimento. Eu fiz essa pesquisa que eu não gostei muito mais. Tá aqui no conteúdo, vamos dar isso aí, né? Vamos ver aí. Características pedagógicas do educador cristão. Se ministério, igual o que Léo leu aí nesse instante,
Dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se no ensinar. O que ensina, esmere-se no ensinar. Então, o, esse texto aí de Romanos faz parte de uma lista de dons espirituais que o apóstolo Paulo apresenta, incentivando cada cristão a exercer seu dom com zelo, sinceridade e dedicação. No contexto da educação cristã, esse versículo destaca especialmente, né, o ensinar, que é essencial ao educador cristão. É o nosso foco, né, irmãos? É o nosso ministério. A partir desse versículo, nós podemos destacar algumas características pedagógicas do ensino do educador cristão. Aí tem aí, ó, o primeiro. Deixa eu ver aqui. Meu trem que tem achando. Tem aí, ó. Primeiro vem a vocação e o chamado. Lembra, nós falamos tanto sobre vocação, não é? O que Ô, é Gil, vocação? Pois não. Gil, se tivesse como, você deixar a tela cheia, porque eu acho que tem alguns alunos que podem estar usando o celular e fica muito pequeno. Tá pequeno mesmo. Mas só esse tópico aí. Eu vou fazer Ah, só, tá ok. viu? Certinho. Só esse tópico aí. Porque eu fiz uma pesquisa aqui desse, o que é vocação, o que é chamado. Eu tentei colocar aqui, eu não consegui. Mas eu vou colocar ele em tela cheia depois para vocês, viu? Vou jogar em tela cheia depois. Vocação e chamado, fala aí, ó. A vocação e o chamado é porque o ensino é visto como um dom espiritual, ou seja, é dado por Deus. É importante que a gente se lembre que a vocação e o chamado é um dom espiritual, ou seja, ele é dado por Deus. Então, o educador cristão, ele deve reconhecer o seu papel como uma vocação divina e não apenas como uma função técnica. Você lembra que nós falamos sobre o professor e o educador cristão, falamos sobre o técnico de ensino, né? Aquele que trabalha para ver resultados, e sobre o educador, aquele que trabalha para ver transformação de vidas, né? Levar o educando a ser lapidado, forjado, preparado para viver toda a sua vida para a glória de Deus, no sentido mais profundo e significativo da palavra, no sentido mais amplo e mais profundo da palavra. Então, ele diz assim: se é ensinar, que haja dedicação no ensino. Isso implica consciência do chamado e compromisso com ele. Nós precisamos ter a consciência do nosso chamado e o compromisso com esse chamado. Aí fala, dedicação e comprometimento. O que é dedicação e comprometimento? Dedicar-se e comprometer-se. O termo usado por Paulo enfatiza esforço constante e zelo, dedicação e comprometimento. Se eu tenho um chamado da parte de Deus, eu preciso ser uma pessoa dedicada ao chamado e eu preciso, né, ser zelosa. Por isso que ele fala de esmero, né? Nós precisamos ter esmero, nós precisamos ter zelo, né, com o ensino da palavra do Senhor. Ensinar não é algo a ser feito de forma leviana ou improvisada. Quantas pessoas acham, né? Eu posso improvisar. Gente, isso não funciona na educação cristã. Nós precisamos estudar profundamente, nós precisamos ter. Para a gente ter autoridade, a gente precisa buscar a unção que vem do alto. E para a gente ter conhecimento e segurança no assunto, nós precisamos estudar. Clareza na comunicação. Um bom educador cristão deve tornar a palavra acessível, clara e relevante. Esse ponto aí, clareza na comunicação. Um bom educador cristão, ele deve tornar a palavra acessível, clara e relevante. Quando nós estamos preparando algum assunto, nós precisamos pensar em todas essas questões. Precisa adaptar a sua linguagem e métodos para alcançar seus alunos. Muitas vezes tem pessoas que vão pregar naquelas congregações que as pessoas não têm muito estudo, usam um vocabulário tão rebuscado, a pessoa não entende nem o que está sendo ministrado, usa palavras difíceis. Nós precisamos buscar, né, ter clareza naquilo que nós ministramos e nós precisamos avaliar o público que nós estamos ministrando.
né? E evitar algumas palavras, palavras que a gente sem significado, palavras que não são tão conhecidas daqueles que estão recebendo. Precisa adaptar a linguagem a métodos para alcançar seus alunos. O ensino deve ser compreensível, edificante e transformador. Então, todo o ensino nós temos que ter isso em mente, que nosso ensino ele tem que ser compreensível, edificante e transformador. A gente não está ensinando para brincar. Nós estamos ensinando não é para fazer bonito. Estamos ensinando para ver as pessoas serem edificadas, tratadas, trabalhadas. Ensinar é um ato de serviço ao próximo. O educador cristão, ele não busca exaltação pessoal. Infelizmente, a realidade que nós vivemos é outra, completamente diferente. É claro que nós vamos nos sentir felizes em ver o trabalhar do Senhor, de ver assim, pessoas que nós somos usados pelo Senhor, somos canais de bênção. Mas uma coisa é você ser grato e outra coisa é a pessoa se transformar como é que fala? Com orgulho, né? Buscar exaltação pessoal. Ensina por amor a Deus e ao seu próximo, com espírito de humildade e edificação mútua. Então a gente precisa entender que a humildade, como eu falei em alguns tópicos anteriormente, que precisa fazer parte, né, da vida do educador cristão. E não tem para onde correr. Toda pessoa que ensina, que ministra bem a palavra, que ensina, ela vai receber elogios. O importante, o problema não é o que porque é os elogios que você recebe, é o que você faz com os elogios que recebe. O problema não são os elogios. Ô, gente, eu não sou contra os elogios, não, sabe por quê? Elogios são reconhecimento, a pessoa está reconhecendo que você está sendo usado por Deus. Agora a gente precisa ter cuidado, a gente tem que andar sempre, como dizia meu discipulador quando eu me converti, nós precisamos andar com o espinho no bolso. Desceu do púlpito, uau, mas como você prega bem, filha, o espinho na sua perna, para você pensar, lembrar que você é humano, que você ali é um simples vaso na mão do Senhor, que o Senhor, ele te usa pela misericórdia dele, para a honra e glória do nome dele. Não é porque nós somos ou temos, não é porque Deus é. Amor pelo aluno e pela verdade. Isso é uma coisa que não pode deixar de existir. Amor pela vida, amor pelas vidas e amor pela palavra de Deus. A motivação para ensinar deve ser o amor pelo conteúdo, né? Pelo conteúdo que é a verdade, que é o evangelho e pelos alunos, porque as pessoas elas precisam ser edificadas. E minha visão é, eu estou ministrando para edificar. Um educador cristão se importa com o crescimento espiritual, emocional e intelectual dos seus alunos. Esse amor pelo aluno e pela verdade é que nos leva a nós nos importarmos com o crescimento emocional e espiritual e intelectual dos nossos alunos. Isso é uma coisa que tem que estar sempre em nossa mente. Outro tópico aqui, deixa eu ver se eu consigo baixar aqui, viu, gente? Dependência do Espírito Santo. Isso é o que eu acabei de falar nesse instante. A dependência do Espírito Santo, ela não pode faltar. Não é porque eu tenho uma boa bagagem, não é porque eu tenho um bom depósito, é que eu vou deixar de ser dependente do Espírito Santo. Se eu deixar de ser dependente, pode ter certeza que eu vou me tornar uma pessoa orgulhosa. Porque quem nos dá freio e nos conscientiza das verdades é o Espírito Santo de Deus. Então, sendo um dom espiritual, a gente tem que nos lembrar que o ensino cristão precisa ser exercido com oração e dependência de Deus. O ensino cristão precisa ser ministrado, precisa ser exercido com oração e dependência de Deus. Você pode ter a bagagem que você tiver, mas tem que ser na dependência de Deus. O educador cristão, ele busca direção divina para ensinar de forma que produza fruto. Só vai produzir fruto se você estiver ligado à videira. Você sabe disso, né? Então a gente precisa entender que quando a gente busca a direção divina, a gente ensina de forma coerente, profunda e eficaz. Porque é o Espírito que faz tudo, né, gente? Formação contínua. Essa formação contínua aí fala assim, dedicar-se ao ensino, né? Inclui a disposição de aprender constantemente. Eu fiz seminário, eu faço seminário, mas eu estou estudando constantemente. Constantemente eu pego aqui minhas apostilas, eu tenho muitas apostilas do seminário, livros, sabe? Isso, nossa aula aqui mesmo, quando eu vou ministrar em qualquer lugar, tem tantos tópicos que vêm dentro das aulas
que a gente acaba usando lá fora. O educador cristão também é um eterno aprendiz, tanto nas escrituras como nos métodos pedagógicos. É por isso que diz que a nossa formação é contínua, é um processo. Então, segundo Romanos 12:7, que nós acabamos de compartilhar aí, o educador cristão ele deve ensinar com dedicação, com humildade, zelo e amor, reconhecendo o seu papel, que foi um dom dado por Deus, e exercendo com excelência na dependência do Espírito Santo. Então, o dom precisa ser exercido na dependência, né, do Espírito Santo. Nós temos que entender que é tudo para a glória de Deus. Eu posso ter o que for. Tá aberto aí, gente? Ou não? O Gil tá aberto, mas em tela pequena. Para a glória de Deus. Obrigada, Dani. Deixa eu ver aqui. Mas Foi. tá no slide de contínuo, aquele que você falou. Uhum. Ai, menino. Foi porque eu mexi aqui. Mas não se preocupe, não. Nós vamos abrir agora. Nós fizemos um malabarismo aqui, mas já terminamos o malabarismo aqui. Para a glória de Deus. Prontíssimo. Me auxiliem aí, pessoal. Espera aí, viu? Foi aí, gente? Pronto, agora abriu. Agora deu, graças a Deus. Continuando aqui, vamos ver aqui. Quem quer ler para mim aí, gente? Quem gostaria de ler aí? Pode ler, Gil? Pode. Educador cristão é participante ativo e imprescindível no desenvolvimento e no crescimento espiritual, ético e intelectual do educando. Sua ação pedagógica é tão vital que não pode ser substituída por outros meios didáticos disponíveis na comunidade cristã. Fala sobre toda a formação, né? É imprescindível no desenvolvimento e no crescimento espiritual, ético e intelectual, nas três áreas. Então, sua ação pedagógica é tão vital que não pode ser substituída por outros meios didáticos na comunidade cristã. Agora, vocês vejam a importância e a profundidade da educação cristã, do ensino, né? Do ensino, da ação pedagógica da educação cristã, da docência cristã no meio da igreja. Você já pensou se não fosse educação cristã no seio da igreja? Como é que seria? Se a pessoa, a igreja sem educação cristã, gente, vocês já pararam para pensar nisso? O que seria da igreja sem educação cristã? Em termos mais simples, a ideia principal do que o educador cristão tem um papel extremamente importante e insubstituível na vida do aluno. Nós precisamos entender o seguinte, é porque o educador cristão, ele é ativo, ele é essencial, imprescindível na formação do estudante. Sua formação, essa formação inclui o lado espiritual, a ética, que é o caráter e a moral, e o intelectual, que é o conhecimento. A ação pedagógica, que é o ensino, que é os métodos de ensino também, a presença, o exemplo. O educador é tão vital, quer dizer, ele é tão importante, crucial, que nenhum outro recurso didático da comunidade cristã, como vídeos, livros, materiais, etc., pode tomar o seu lugar. Ou seja,
a interação pessoal e a influência direta do educador cristão no desenvolvimento integral do aluno são consideradas únicas e insubstituíveis. É por isso que o Paulo dá uma ênfase profunda na educação cristã. Ele fala sobre o esmero, sobre o cuidado, sobre a dedicação, né, no ministério de ensino. Vamos ver aí o outro aí? Vamos ler aí. Princípios didáticos indispensáveis para que o educador desenvolva com êxito suas atividades. Comunicação entre educador cristão e alunos e vice-versa. Se você quer ter êxito em suas atividades, você precisa se comunicar abertamente, profundamente com o seu aluno. E você também tem que dar o espaço para que o aluno também tenha essa liberdade de se comunicar. Já se foi o tempo de professor. Eu já vivi uma época que o professor era como se fosse alguém intocável. Aluno tinha medo de falar com o professor, com medo de passar vergonha, porque os professores eles não eram tão preparados. Os professores se sentiam como se eles fossem os maiorais, né? O aluno não podia chegar e falar nada, os alunos ficavam com medo de se expressar. Mas se nós queremos ter êxito em nossas atividades, nós precisamos ter uma comunicação profunda, né? Uma comunicação verdadeira, transparente, livre entre aluno e professor e vice-versa. Um outro aí, uma boa o quê aí, gente? Vamos ver aí. Uma boa didática? Os métodos didáticos, vamos ver o que é que são eles, uma boa didática, né? Os métodos didáticos são os elementos que o professor utiliza para uma boa aula. Lembra que eu falei, eu ia pegar até a apostila aqui para mostrar para vocês. Os métodos didáticos, eles são tão trabalhados quando nós fazemos a convalidação de créditos para o curso para convalidar pelo MEC, né? Eles trabalham isso aí, os métodos didáticos são, parece que são três. Eu acho que são três temas, gente, é quase a metade da apostila, viu? Métodos didáticos são os elementos que o professor utiliza para uma boa aula. Cada professor deve assumir uma forma própria de elaborar suas lições e de dar as suas aulas. Cada professor ele tem suas características particulares, tem sua maneira de ensinar, não é verdade? Mas precisa sentar e elaborar, precisa conhecer um pouco de didática. Às vezes os pastores, a gente conversando aqui, os pastores falam conosco bem assim, você tem a didática do céu para ensinar. Porque tem pastor que não fez curso de nenhum magistério, não fez nenhum curso, mas ele tem o dom de ensinar, sabe? Ele tem aquela didática do céu, mas isso não quer dizer que a gente não deve se preparar, né? Porque os métodos didáticos, eles precisam entrar em ação. Se eu quero ter uma aula interessante, uma aula bem planejada, nós precisamos lançar mão desses métodos didáticos. E como é que o seminário é uma escola, é uma instituição educacional, nós trabalhamos isso com com profundidade, né? E com seriedade. Porque cada professor ele deve assumir uma forma própria de elaborar suas lições e de dar as suas aulas. Desenvolver o QI? Um bom QI, gente? Leia para mim que está debaixo da tarde aqui. Quem gostaria de ler aí, por favor? Fatores que levam o professor a desenvolver um bom método didático. Fatores que levam o professor a desenvolver um bom método didático. Qual é o primeiro fator aí? Levar em conta a identidade, a idade da classe. Pois é, para você desenvolver um bom método didático, você tem que levar em conta a idade da classe. Como é que eu faço isso? Porque o professor não pode assumir um método de ensino que esteja fora da faixa etária da sua classe. Uma vez eu vi um professor pegando um álbum, aqueles álbuns que não é álbum seriado, não. Aqueles livros grandes que contam histórias só em imagens, em recortes, não tem escrito, para uma turma e ela colocava assim, olha, ela colocava ela colocava não álbum não, gente, é um livro grandão. Aí ele colocava assim no rosto e ficava lendo para os alunos. Aí um dia os alunos chamaram a direção da EBD e disse o seguinte: eu não vou para a EBD mais não, porque a tia pega um livro, coloca no rosto, fica lendo, lendo, lendo e não compartilha nada com a gente, né? E esse livro era para crianças, eram iniciantes.
porque ensinava, né, abrindo o livro e contando a história através das gravuras, entendeu? Então, uma coisa muito importante é a gente levar em conta isso, a faixa etária da nossa classe. Qual é o tipo de ensino? Será que eles estão preparados para receber um método de ensino mais avançado, né? Cada fase da vida está relacionada a certas características. Vamos ver aí. Vamos ler aí para mim? Me ajuda aí, Thaís? Ou Léo aí, quem que estiver lendo aí. Ser um bom Ser um bom pesquisador. pesquisador. É impossível desenvolver uma boa didática se o professor não tem um hábito de pesquisa. Eita, gente. Desculpa aí, viu, minha irmã? É impossível desenvolver uma boa didática se o professor ele não tem o hábito de pesquisar. Se você não tem o hábito de estudar e de pesquisar, não vai ficar interessante a sua aula. Não adianta correr, porque você precisa ter uma boa bagagem para você ir para frente e ensinar. Então é impossível você desenvolver uma boa didática se o professor não tem o hábito de pesquisar. Pesquise. Hoje nós temos aí uma riqueza, né, de conteúdos. Hoje, esse tal desse chat GPT aí, que eu pesquisei até essa semana sobre isso aí, que eu dei nesse instante aí, esse chat GPT mesmo aí, tem um outro aí, o outro chat aí, que ele, esqueci o nome, que ele traz, agora só que você tem que pesquisar a fonte, se ela é verídica, se ela é verdadeira, né? Mas ele traz assim, oh, meu Deus, uma profundidade. E também tem, sabe o quê? Aquelas páginas dos conservadores, né? Aquelas páginas de teólogos, de professores que gostam da docência cristã, né? Você pode entrar para você pesquisar os estudos, né? Você pode pesquisar livros, Bíblias de estudo. Meu Deus, as Bíblias de estudo hoje é a ferramenta que nós temos em mãos. Então a gente precisa gostar de ler. Nós precisamos gostar de ler, de pesquisar. Outra aí, reconhecer que precisa melhorar. Não é isso mesmo, né, gente? Próximo aí. Reconhecer. Tem um aí debaixo da tarde ou não? É, é ter crítica autossugestiva. Aí depois que Olha, vem os tópicos, né? Reconhecer que precisa melhorar, melhorar sua maneira de dar aula. O professor precisa ter a capacidade de saber criticar a si mesmo, se está alcançando os objetivos necessários. ter crítica autossugestiva, ó. Tem gente que não gosta, não é? Tem pessoas que não aceitam críticas. Reconhecer que precisa. Gente, a gente não acerta o tempo todo. Nós vivemos numa jornada, num processo. Nós precisamos nos aperfeiçoar a cada dia, né? Nós temos que ser transparentes, ser flexíveis, coração aberto para aprender. Nós precisamos reconhecer que precisamos melhorar. Ó, a gente tem que parar para analisar. Quando nós dávamos aula presencial, a minha turma eu fazia isso. Todo final eu aplicava um questionário e me colocava mesmo perguntando para os alunos algumas questões no que eu preciso melhorar. Eu sempre fazia isso. Sabe por quê? E outra coisa, não se ferir com as críticas, porque não precisa se ferir. Essa crítica é construtiva, se ela precisa melhorar nisso. Eu nunca dei aula em plataforma, eu achava ruim. Depois da pandemia para cá, nós entramos nessa plataforma e foi a maior dificuldade, ainda está sendo a maior dificuldade para dar aula, entendeu? E eu sei que para vocês também não é fácil, mas a gente precisa, sabe, dar a mão à palmatória, como dizia minha avó, né? Abrir o coração e falar: é difícil, eu não sou boa em tudo. Nós estamos constantemente precisando aprender. O professor precisa ter a capacidade de saber criticar a si mesmo. Gente, isso é uma coisa que, ó, modéstia à parte, isso é uma coisa que eu tenho assim na minha vida. Eu me critico. Eu deveria ser melhor nisso, eu errei nisso, minha maneira de estar sendo. Eu gosto muito disso, porque isso aí a gente vai se aperfeiçoando. A gente conta com os alunos, com os nossos amigos, com os alunos para estar trazendo a clareza, porque quem está recebendo é vocês. Entendeu? Vocês é que podem dar para a gente uma opinião e o ponto de vista de vocês. A gente tem que parar para pensar se está alcançando os objetivos necessários. Será que eu estou alcançando os objetivos necessários? Como é que está sendo a minha aula? Vamos ver aí, lição de quê aí, gente? Lição programada. É o Hum, controle que o professor tem sobre sua lição.
a capacidade de assimilar e associar dentro de qualquer tempo com objetivos definidos. Gente, eu sou apaixonada por isso aí, viu? A liçãozinha toda programada. Estudar profundamente. Gente, toda vez que eu dou aula no EBD, toda vez que eu dou aula no EBD, eu pego meu caderno, eu pego a Bíblia, pego a revista do EBD, eu sento aqui, eu estudo ela todinha profundamente. Eu vou grifando, eu vou me perguntando, e isso, vocês podem acreditar. 90% das minhas perguntas aqui na lição é a pergunta que sai no meio da igreja, na classe da EBD. Então, isso é muito importante. Nós precisamos ter o controle sobre a lição, né? A capacidade de assimilar e associar dentro de qualquer tempo com objetivos definidos. Agora, o tempo, quando sei esse tempo aí, muitas vezes a gente precisa correr. E uma coisa que a gente tem que lançar a mão também, a gente precisa pedir Deus e saber, e ter inteligência para direcionar, né, as perguntas, porque muitas vezes surge cada perguntas no meio das lições, não é? Que tira você do foco. Se você não tiver o traquejo, o jogo de cintura para voltar e para contornar e trazer a classe para o foco, para o assunto, você se perde. Nós precisamos ter objetivos bem definidos, tudo bem delineado, bem. Por isso que eu falo, porque ensinar não é fácil e não é brincadeira. Nós precisamos parar para ler, para pesquisar, para elaborar, tudo direitinho. O que é que tá falando do tempo? Tem mais algo acima aí, Jéssica? Falando de tempo aí? Noção, noção do tempo. Na prática do tempo. O professor precisa comparar o tamanho da lição e o tempo, e então procurar o meio certo para efetivar toda a lição. Eu já vi professor sair da frente da EBD chateado porque não conseguiu dar a lição toda. Eu também já observei uma outra coisa também. Durante a lição, algumas pessoas que estão à frente da igreja já há mais tempo, eles começam a dar pincelada, sabe? No meio da lição. Você está dando a lição, você tem segurança, o assunto que você está dando, a pessoa vai entrar no meio, toma o tempo da lição todinha. Entendeu? É por isso que quando eu estou à frente, quando eu vou dar, Deus me deu essa estratégia. Eu já falei sobre isso com vocês aqui, eu já compartilhei. Irmãos, nós vamos dar esse tema aqui, ó. Nós vamos fechar essa parte da lição, esse ponto um aqui, nós vamos fechar todinho. Depois eu vou abrir o espaço para vocês falarem, entendeu? Sobre esse tema. Anotem todas as perguntas, os questionamentos, as colocações. E vocês vão jogar nesse tempo que eu vou dar para vocês. Porque depois desse tempo eu entro no outro tópico e esse outro tópico eu vou dar dessa forma. Tá certo? Tá certo, então tá combinado. Então ninguém atrapalha. Todo mundo precisa respeitar o tempo. E é assim que funciona, porque senão fica difícil. A gente dá a lição no tempo certo. E o tempo é muito curto, gente. 9h30, não sei se na igreja de que vocês congregam é assim. A gente começa o culto 9 horas embaixo, né? Começa 9 horas. Aí vai a parte lá, louvor, adoração. Depois as classes sobem. Quando dá 11 horas, vão às 9h30. Quando é 11 horas, todo mundo está descendo, 11h15. Não dá tempo para nada. Então a gente tem que, né, saber dosar o tempo. Leia aí, gente, por favor. Thaís, que está aí na frente, na minha frente aí, tá. De funcionamento. É a capacidade que o professor tem de analisar a condição de sua classe. Como é que minha classe está funcionando? Então, é a capacidade do professor tem de analisar a condição de sua classe. A gente precisa ter essa visão, né? Nós precisamos entender, conhecer a nossa classe. Nós precisamos analisar a condição, como ela está funcionando. Outro tópico aí, Léo está na minha frente, é ele que vai ler agora. Chama. Das prováveis questões que geram discussões. O professor não é aquele que domina todas as ciências, mas aquele que está apto a responder, pelo menos, as questões mais embaraçosas. Olha aí, eu acabei de falar, nós não somos detentores do saber. Nós não somos, não adianta. Nós não somos detentores do saber, nós não sabemos tudo.
O professor não é aquele que domina todas as ciências. Nós estamos aprendendo com vocês, nós estamos aprendendo e ensinando. Mas aquele que está apto a responder pelo menos as questões mais embaraçosas. E eu já vi professor se perder na frente da EBD com as questões mais embaraçosas. Sabe que questões são essas? Muitas vezes eu já vi no meio da EBD jogar homossexualismo, jogar lesbianismo, né? Jogar, deixa eu ver o que mais ideologia de gênero, feminismo, por falar de feminismo, agora na minha ida lá em Vitória da Conquista, eu estava tomando banho com minha neta, ela tem 10 anos, ela falou, vovó, o que é feminismo e ser feminina? Eu falei, Jesus amado, como é que eu vou pegar isso e traduzir para uma mocinha de 10 anos, uma criança de 10 anos? E isso me veio assim ao coração como uma reflexão. Nós precisamos estar preparados para ministrar para todas as classes, faixas etárias, né? E nós precisamos estar preparados para responder às questões mais embaraçosas que surgirem. Nós precisamos estar preparados para equipar os pais para responder às questões mais difíceis e embaraçosas da vida. Porque os pais, eles vêm para a gente e perguntam como é que eu vou ensinar isso para meu filho, para minha filha? Falar sobre isso. E por falar sobre isso, eu quero contar uma experiência para vocês. Um pastor muito conhecido, eu gosto muito das ministrações dele. Quem conhece? O pastor Wilson Guimarães. Uma bênção, né, gente? O pastor Ali é Wilson foi, diferente dos... não é? O pastor, aquele não foi aquele encontro, não foi, Léo, que ele estava lá com a gente, lá no Isso. acampamento? Não, nesse eu não fui, não. Ele teve aqui em Cândido Sales. Ele pregou aqui, foi na festividade da igreja. Lá no acampamento aquele dia, você teve, foi no outro, não foi? Foi no outro. Ele veio um ano anterior, eu fui no... Ah, foi mesmo. O pastor Wilson Guimarães lançou umas questões lá na EBD, aqui na Filadélfia, gente. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, mas eu ri demais, gente, porque eu não. Teve pessoas, teve homens casados que pegou a bolsa e saiu da igreja, pegou a Bíblia e saiu e disse que ia embora, que a igreja não era lugar de ensinar aquilo, não. Eu chamei eles lá fora, eu chamei esse irmão meu, eu chamei e falou, meu irmão, mas se a igreja não ensinar, você gostaria que suas filhas, que você aprendesse no mundo lá fora? O lugar certo de ensinar todas as coisas é a igreja, gente. Porque a igreja é um lugar que ela prima pela santidade, pela verdade, entendeu? É que tem autoridade de ensinar o que é certo. Quer dizer que você vai aprender ideologia de gênero lá fora, no meio da militância? Então a gente tem que entender uma coisa: quem tem que ensinar é os educadores cristãos, é a igreja, dentro da igreja que precisa ser ensinado. Mas muitas vezes a gente vê a dureza do coração das pessoas, não ter o coração aberto para aprender. E isso vai trazer um grande problema mais para frente aí, viu? Para os anos vindouros aí. Questões o que aí, gente? Essas são algumas questões embaraçosas, né? Essas questões aí são as questões mais complexas que aparecem, como eu acabei de falar. Tem gente que não fala sobre divórcio na igreja. Gente, o que tem de gente divorciada na igreja? Eu falei que eu estou pensando seriamente em abrir um ministério na igreja, ministério para os divorciados. Aí você pergunta, ei, mas Giovanni, que história é essa? É, porque sabe por quê? Os divorciados, eles se convertem, eles chegam na igreja, eles não sabem como viver dentro da comunidade cristã. Eles não sabem como se comportar. Eles vêm lá de fora todos quebrados, né? Sofridos. Quando chega dentro da igreja, eu estou ali no reino, mas como é que um divorciado vai se comportar no reino? O que que Deus tem para nós, divorciados, dentro do reino? Será que eu tenho outra nova história? Eles precisam ser ensinados. Homossexualismo, isso tem que ser falado na igreja. Tem igreja aqui em Guanabi hoje, vou contar um exemplo para vocês. Aqui em Guanabi tem igreja que está tendo, igreja séria, viu? Que tem casamentos com homossexual, tem casamento e tem noivado dentro da igreja. A igreja não é a igreja como é que diz, que fez a cerimônia, não, gente. Pessoas que já vieram para a igreja estão lá, como casal dentro da igreja. Aí a liderança da igreja não pode se posicionar em relação a essa pessoa, sabe por quê? Porque nunca tratou desse assunto no púlpito, nunca tratou. Então é necessário trazer esse assunto para o púlpito, para ser ensinado de forma correta. O homossexualismo, drogas, família, a gente sabe que era muito bem trabalhado dentro da igreja hoje. Políticas, meu Deus,
A gente também precisa pensar muito. Não estou dizendo de envolver igreja nem política, não é isso. É ensinar sobre política dentro da igreja. Isso precisa ser falado dentro da igreja. Agora eu vejo a igreja completamente cheia de tabu em relação à política. Se nós não falarmos sobre política hoje, mais tarde nós não vamos poder falar sobre o evangelho, porque os políticos não vão deixar a gente falar sobre o evangelho mais. O que está acontecendo aí fora? Eles estão malucos. Eles estão lutando para destruir tudo que vem, sabe, do cristianismo. Eles querem ó, cortar, destruir. Então é necessário falar sobre política, sim. Sociedade, precisamos trabalhar sobre sociedade. Conflitos emocionais, entre outras coisas. É preciso, graças a Deus, que agora vem é Setembro Amarelo, né? Esses negócios aí, acabam essas datas específicas aí, acabam sendo faladas na igreja, mas nós vivemos um tempo que não poderia falar nada sobre isso. O conhecimento do professor se baseia naquilo que ele lê. O professor precisa ser alguém que goste de ler, porque se o professor não gostar de ler, ele não vai crescer e nem vai levar o seu aluno à maturidade e nem vai ser um bom professor, não é? A gente precisa ler e nós precisamos ensinar a ser exemplo para os nossos alunos. O conhecimento do professor se baseia naquilo que ele lê. Leia aí para mim aí, gente, por favor. É periódico isso aí? Ai, não. Quem gostaria de ler aí? Estou esperando aí vocês. Brasileira. Ajuda a desenvolver a interpretação do texto, leitura e escrita. O romance policial. Ajuda a desenvolver o argumento e o raciocínio. Clássica. Ajuda a conhecer as épocas, entender os pensamentos religiosos e culturais. O educador cristão, ele tem que saber de tudo um pouco, não é? Aí, olha, brasileira, literatura brasileira, ajuda a desenvolver a interpretação do texto, leitura e escrita. Romance policial, clássica. Romance policial não me ajuda muito em racial assim, não. Mas aí tá falando. Aí tem algo mais embaixo da tarde aí, lê para mim, por favor. Clássica. Ajuda a compreender as questões da humanidade e as respostas fornecidas pelos filósofos gregos e de épocas. Atual. Ajuda o professor a descobrir qual é o pensamento moderno e suas soluções mais atuais para os problemas. Isso aí tudo, se vocês forem fazer o curso de convalidação de créditos pelo MEC, vai entrar tudo isso aí, ó. A clássica, a atual, entra tudo isso aí. Ainda entra, sabe quem? Esses filósofos gregos, o pensamento dos filósofos gregos em filosofia, entra sociologia. A gente precisa, o professor ele precisa saber de tudo um pouco. Aí tem as revistas, esses são os periódicos, é a revista de informações gerais, é isso aí mesmo? Revistas de informações gerais trazem os acontecimentos e fatos que o professor precisa conhecer. Uhum. Revistas de informações específicas, ciência, religião, curiosidades, ajuda o professor a conhecer questões interessantes que pode ajudar em suas lições. Jornais, ajuda o professor, peraí, rapidinho. Ajuda o professor a estar por dentro da situação política, econômica e social da sociedade. Tá vendo, gente? Então, o professor, o educador, ele tem que saber de tudo um pouco. Ele tem que ler essas revistas informais, ele precisa ler essas revistas de informações específicas, precisa ler jornais. Hoje em dia o povo não está gostando mais de ler jornais, né? Aí vem os livros de quê? De teologia clássica, né? Isso. Livros de teologia clássica: Martinho Lutero, Calvino, Santo Agostinho, entre outros. Teologias sistemática: Heber Campos. Esse aqui eu não sei ler não, Gil. É Dritke? Dietrich, ela também não sei muito ler, não. E Berkhoff. Isso, etc. Livros devocionais: Ajuda no desenvolvimento da oração, devoção e louvor. O que eu mais gosto de todos esses aí são os livros devocionais. E desse livro de teologia sistemática, o único livro que eu gosto de teologia sistemática, lá no seminário tem ele, esse de Heber Campos. Pensa um livro claro, a primeira parte dele fala sobre os atributos de Deus. Ele é lindo demais, esse livro de Heber Campos.
E esse livro de teologia clássica, lá no seminário, tem alguns deles lá, mas Martinho, Lutero, Calvino, Santo Agostinho, entre outros. Quem gosta muito desses aí é o pastor Anderson. Esses livros devocionais aí, eles são maravilhosos, porque ajudam no desenvolvimento da oração, da devoção e do louvor. É o que eu mais gosto, são os meus preferidos. Vamos ver aqui. Isso. Material de pesquisa. Hum, Enciclopédia. Nossa, a boca tá cuidando. hum. Enciclopédia teológica, cultural e informações gerais. Dicionários evangélico, católico, latim, grego, hebraico e secular. Internet e suas múltiplas opções de aprendizado. Olha quantas fontes nós temos ao nosso dispor, hein? Como educadores cristãos. As enciclopédias aí, os dicionários. Dicionário, eu amo dicionário. Eu tenho alguns aqui, muito bons mesmo. E tem essa internet aí que sabendo usar é uma benção. As Bíblias aí, ó, de estudos diversos, né? Aí vem a Thompson. Gente, eu amo a Thompson. Ela não tem muita coisa. A Vida Nova, tem a do Obreiro, que é muito boa, né? A Shed, eu tenho ela aqui, essa Shed, ó. Essa Shed é boa demais. Essa Shed aqui foi o Dr. Russell Shedd que deu pra gente lá no seminário de presente, dia que ele veio aqui na igreja. Essa Shed. Tem a Vida Nova eu não tenho, mas tem a do Obreiro, que é muito boa, a NVI, essa LH, linguagem de hoje, né? A Plenitude. Eu tenho outra muito boa aí também. NAA. Diz que todo professor deveria ter essa NAA. E eu já gosto mais da Plenitude. Né? A Plenitude ela é ótima. Psicologia aplicada a si mesmo. O educador cristão, ele tem que ter isso aí, viu? E sabe qual é um livro também que eu gosto muito? O Pastor Anderson tem até ele. Eu já procurei para comprar, eu não encontrei, mas eu ainda vou procurar lá em Conquista, no Cantinho do Cristão. É uma Bíblia que tem, ela é grego e português. Aí você pergunta para mim, mas grego? Se você pegar um verbo no grego e no português e você jogar ele. Tem assim, ó, o versículo bíblico, aí tem a palavra em negrito, grego e português. Aí você vai lá, pesquisa no rodapé. Dá para você fazer uma mensagem profunda daquele texto, porque ele tá no, como é que fala? No original. Entendeu? Aí é mais claro para a gente entender. É muito mais claro. Eu gosto muito desse livro. Eu estava com um aqui de um amigo meu e eu preciso demais comprar uma da letra maior, que o pastor Anderson estava até com um aí no seminário, ele me mostrou um dia. Psicologia aplicada a si mesmo. Pode ler aí? Psicologia aplicada a si mesmo. O temperamento do professor. Manter o equilíbrio, estar apto a responder a qualquer questão, ser sincero com os seus alunos. Olha, o professor ele precisa manter o equilíbrio. Nós sabemos que a sala de aula, ela está, como é que diz? É um ambiente que tem pessoas de todos os temperamentos, de todas as naturezas, né? E a gente precisa manter o equilíbrio em todas as situações que acontecerem na sala de aula. Então, o professor ele tem que entender que ele tem que estar apto a responder a qualquer questão. É por isso que ele tem que pesquisar, ele tem que se informar, ele tem que estudar. Mas também ele não precisa inventar, não, porque eu já vi professor inventando coisa aí em sala de aula que eu falei, onde é que ele aprendeu isso? Aí você pergunta para minha irmã Giovana, ele está respondendo isso na sala das crianças? Não, na sala do seminário. Eu já vi professor respondendo umas coisas assim, eu falo, oxi, só para não dizer assim, eu não sei esse assunto. Meu irmão, vou te falar uma coisa, se tu me perguntar uma coisa na sala de aula e eu não souber, eu falei, vou pesquisar para depois eu falar com vocês, tá bom? Porque eu não sei sobre isso. A gente, para não sair por baixo, sabe, para dizer que a gente, não, é que não sabe, ela não sabe, não. Aí você vai acaba, sabe, fazendo aquela tapeação toda, aquele joguinho. Isso não existe, não. Nós temos que ser sinceros. Nós temos que estar aptos a responder a qualquer questão. Nós temos que estar, quando ele fala apto, preparados para responder, mas a gente não sabe tudo. Ser sincero com seus alunos. Não, olha, o tio, a tia, o irmão, irmã, depois eu vou lá, vou ler. A gente vai pesquisar e nós vamos trazer para a sala aí. Ah, eu vou deixar isso como tarefa, porque a tia não soube responder, né? Vamos pesquisar, depois trazer para o debate, para a tarefa. É um meio, é um método, né? Da gente sair quando a gente não sabe. Pode ler aí?
Psicologia aplicada à classe. Saber passar lições de vida em cada lição de acordo com a faixa etária. O professor precisa orientar bem os seus alunos, passar lições de espiritualidade, transmitir confiança na palavra, crer no que está ensinando. Gente, ó, eu sei que nós temos as nossas dificuldades, sabe? A nossa vida não é fácil. Nós vivemos na correria o tempo todo, mas nós temos que ir para a sala com aquela atitude positiva, sabe? E com aquela atitude de crença, de fé em Deus, porque é isso que a gente carrega no peito, né? Então, nós temos que, nesses momentos, na classe, que estamos ali no controle da nossa classe, nós temos que saber passar essas lições de vida em cada lição de acordo com a faixa etária. Usar a linguagem própria deles, né, para a idade deles, e passar as lições de vida, né, as experiências de vida. O professor precisa orientar bem seus alunos. Vai surgir questões na sala de aula que você tem que saber orientar bem os alunos, com clareza, com simplicidade. É por isso que eu falo para vocês: não adianta a gente ter uma bagagem boa se a gente não tem uma submissão ao Espírito de Deus. Porque se tu tiver uma submissão ao Espírito de Deus, se tu for cheio do Espírito, uma pequena palavra, você vai, olha. Deus vai usar você para fazer, sabe, um mover muito grande, para trazer verdades, para mudar histórias, né? Então a gente precisa ser submisso ao Senhor para a gente saber, para Deus nos usar para isso, né? Usar para trazer lições de espiritualidade, transmitir confiança na palavra. Porque na sala de aula geralmente aparecem algumas questões, alguns conflitos. Então você precisa ser usado por Deus para transmitir confiança para os seus alunos. Confiança na palavra, que crer no que está ensinando. Por isso que a gente fala que a gente tem que encarnar o evangelho na vida. Por que que muita gente ensina e você sente que tá igual uma lata vazia batendo? Porque o que a pessoa ensina, ela não vive aquilo, não vivencia aquilo que não está plantado no coração. É por isso que a pessoa não consegue, né? Não consegue passar. Aquilo não faz sentido. Seja a pessoa que vive o tempo todo num conflito, numa guerra, uma vida completamente incoerente com os ensinos da palavra de Deus, vai para frente do altar falar de confiança em Deus e de integridade, fala, meu Deus, como é que fulano está falando de integridade se isso não está encarnado na vida dela? Então precisa estar encarnado na vida da pessoa, porque a gente precisa crer no que está ensinando. Sabe? Nós precisamos crer no que estamos ensinando. Por isso que isso tem que fazer parte da nossa vida. Criatividade. Ser criativo significa o quê, gente? Ter ideias e projetos audaciosos. Gente, não tem uma pessoa melhor para nos ensinar a ser criativos e audaciosos no meio de toda a turbulência que nós vivemos, ter uma visão de um mundo de esperança, se não for o Espírito Santo de Deus. Pensa aí no tempo que nós estamos vivendo hoje. As sanções estão vindo de fora, o Brasil está, ó, numa derrocada econômica iminente. Está uma verdadeira guerra. Nós estamos passando por problemas seríssimos econômicos, sabe? Meu Deus do céu, é muita coisa, crise moral, o judiciário todo. Agora pensa aí, se você olhar para isso, você vai acontecer o que com sua vida? A esperança vai embora. Você vai ficar cabisbaixo, você vai desistir dos seus sonhos, dos seus planos. Eu volto a dizer, nós não somos comandados pelo sistema maligno que está aí fora. Nós somos comandados pelo céu. Eu estava falando com meu pai esses dias, quando eu me converti, que o mundo podia pegar fogo aqui embaixo. Os meus olhos estavam no céu. Eu creio em Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento daquilo que eu não estou vendo, mas a convicção daquilo que eu estou esperando. Eu tenho fé que as coisas vão mudar, porque Deus, ele nos promete. Deus é um Deus de aliança, Deus está no controle da nossa vida. Sabe, por mais que nós tenhamos que passar por algumas lutas, dificuldades, é por isso que eu falo para meu filho, ele tem 37 anos, eu falo todos os dias, olhe para o céu, não olhe para a sua capacidade de fazer negócios no seu trabalho, sabe, não olhe para isso, olhe para o céu, porque o Deus que você serve é o Deus que abre portas, é o Deus que faz frutífero realizado em todas as áreas da vida, é Deus. Se tu confiar em Deus e viver para Deus, sabe o que vai acontecer? Você vai ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Já pensou como é que essa árvore, né? Ela dá seu fruto na estação
própria e tudo que fizer vai acontecer o quê? Vai prosperar, porque os olhos estão fixos em Deus. Então, o professor ele precisa passar isso para os seus alunos. Criatividade, ser criativo significa ter ideias e projetos audaciosos. Se o professor não é tão criativo, ele pode recorrer a outros professores e compartilhar suas ideias. Isso chama-se, sabe o quê? Trabalhar em comunhão, não é verdade? Trabalhar juntos. Falando sobre ideia. Pode ler aí, Léo. Criatividade. Licença, Gil. Eu posso ler, mas eu falo assim, às vezes alguém também quer ler, eu estou lendo aqui. Se alguns irmãos querem ler, tudo bem, viu, irmãos? Eu tô falando que é o que eu também não sei na minha frente, mas quem quiser ler, pode ler aí, viu, gente? Mas se alguém não for ler, eu leio. Joga duro, Leozão. Você é diferente dos iguais. Aí, ó. Não, Vamos fazer uma tá bom. dupla, Leandro e Leonardo. Aí, ó. É mesmo, Criatividade. aí. Atualizar a classe com informações no meio evangélico e secular. O professor deve estar a par dos acontecimentos nacionais e internacionais. É importante que a lição não se detenha apenas ao seu conteúdo. Jornal, TV, internet é um resumo bem interessante de notícias atuais. Olha, o que eu acabei de falar das notícias internacionais. Você pode trazer para a classe, sabe o quê? Ou existe um ministro da Justiça que está lá no judiciário sentado, o nome dele é Alexandre de Moraes, ele está fazendo tudo errado, tudo ilegalmente, e está vindo destruir o Brasil, né? O judiciário está sendo colocado. Sabe o que vai acontecer? Está entrando, Deus está trazendo a providência, entrando outro presidente que está tentando ajudar o Brasil. E começa a sair alguns pontos. Por que que isso aconteceu? É porque a justiça tem que ser assim, aí vai trazer uma vida correta. O que é justiça? E vai trabalhando isso e trazendo a conscientização também. Isso, estou falando de faixa etária mais elevada. Que criança não vai entender um negócio desse, né, gente? Não vai. Não vai entender um negócio desse. Então, o professor, ele deve estar. Outra coisa, o professor não pode ser um militante político. O professor tem que ensinar a verdade do reino. O professor tem que ser alguém justo. Professor, que diz que ama Deus e defende gente que abraça ideologia de gênero, ele não é um cristão, ele é tudo na vida menos cristão. Ele precisa se converter a Cristo, porque não se converteu. Porque, gente, olha para o INSS, gente. Olha para o INSS, gente, é de doer coração. Gente, pelo amor de Deus, o que está acontecendo é uma coisa bizarra demais. Então a gente tem que ter isso tudo em mente, a gente precisa levar isso com sabedoria para dentro do lugar onde nós estamos trabalhando, mas não militando, trazendo a verdade transparente, a verdade como ela é, não militando politicamente, isso é muito feio. Igual certos jornalistas, né? Coisa triste, é muito feio isso. Criatividade ainda, levar o aluno a quê? A participar ativamente das aulas. Gente, se a pessoa não tiver criatividade, o aluno não participa ativamente das aulas, porque as aulas se tornam enfadonhas, enjoadas, né? Então, o professor ele deve fazer o quê? Interagir com os alunos nas aulas. Aí o resultado será óbvio, o sucesso. Se sua classe, você sentar para conversar, para discutir. Gente, nós somos gente como a gente. Na sala a gente senta junto com os alunos para conversar. Como foi o seu dia? O que aconteceu com você hoje? Traz uma palavra, algo que aconteceu. Você começa a conversar, compartilhar. Isso é muito bom. A sala se torna interessante. A maneira de se eliminar conversas paralelas e dúvidas na classe, a ganhar a confiança dos alunos. Então, se você traz o aluno para participar ativamente das aulas, então vai eliminar as conversas, né, paralelas e dúvidas na classe e vai ganhar a confiança dos seus alunos. Criar dinâmicas. Como é que a gente faz? O professor só precisa ter humildade para buscar recursos externos, como livros, revistas, internet, pedir ideias a outras pessoas ou conversar com os alunos. Gente, eu uso tudo isso aí, ó, que vocês estão vendo aqui. Tudo. Se vocês pudessem ver meu quarto aqui, como é que tá aqui no meu escritório, o que tem de livro, de revista, porque eu gosto. Esse dia eu estava lendo uma revista Ultimato sobre a educação nos tempos atuais, o desafio da educação teológica nesses tempos atuais, né? Então, isso aí traz um leque para a mente da gente, abre, né, o entendimento.
O certo é que dinâmicas tornam as aulas mais envolventes. Essa dinâmica ela é boa para ministrar nas aulas presenciais. Torna as aulas mais envolventes. Lembra que eu falei da dinâmica aqui? A dinâmica isso ficou na minha mente, da fechadura e da chave. O ensino formal ela é a chave. O ensino informal é a fechadura. Aí, o ensino informal é aquilo que você ouve, né, no púlpito da igreja, no canto da adoração. Aí você pega o ensino da palavra de Deus, que é o formal, e ó, encaixa, o negócio vai fluir, não é? Vai destrancar, vai trazer a clareza na mente, vai ficar mais fácil de entender. As crianças, o serzinho mais apaixonante e que merece todo o nosso cuidado e precisa ser alvo de todo o nosso cuidado principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo. Então, ensina a criança o caminho que deve andar e, ainda quando for velho, não se desviará dele. Nós precisamos inculcar a palavra de Deus na mente das crianças. Precisamos estar atentos ao que está acontecendo com as crianças. Quantos, como é que fala? Não é contrabandos, não, gente. Crianças são vendidas, não é verdade? Crianças são sequestradas. Nós precisamos ter cuidado com as crianças, saber o que nós passamos para as crianças, porque o diabo tem investido de uma forma terrível contra as crianças nesse tempo. Conhecendo as crianças, trabalhar com crianças é um privilégio que Deus nos dá. Gente, eu não tenho, eu sei da seriedade. Eu já fiz assim um calendário de oração por causa das crianças. Levanta intercessão na igreja por causa das crianças, porque Deus fala comigo em relação às crianças no meio da madrugada. Às vezes eu estou angustiada orando, Deus fala ao meu coração. Mas eu não sei trabalhar com criança porque não é o meu chamado. Mas eu entendo a profundidade, a responsabilidade e a importância de trabalhar com crianças. Trabalhar com crianças é um privilégio que Deus nos dá. Faço minhas as palavras de Charles Spurgeon, quando ele diz que nenhum homem despreze as crianças ou que pense que são insignificantes. Eu reivindico o lugar da frente para elas. Elas são o futuro do mundo, do passado que já se foi e não podemos alterá-lo. Até mesmo o presente já se foi à medida que o vivemos. Nossa experiência está no futuro, portanto, abra espaço para as crianças, abra caminho para os meninos e meninas. Ele diz que as crianças precisam ser prioridade. Precisamos cuidar desses pequenos. Situações que dificultam o trabalho com crianças em nossa comunidade, a igreja. Gente, a gente vê isso constantemente. A falta de apoio da liderança. Quando a liderança não apoia, o trabalho fica difícil, porque a liderança da igreja precisa estar de mãos dadas com a educação cristã para apoiar esse trabalho. Outra coisa também, o pouco preparo dos professores e equipes de trabalho. Os professores são poucos preparados, né, para estarem trabalhando, e as equipes de trabalho não são bem organizadas. Poucos recursos financeiros. Eu conheço lugares aí que não tem recurso nenhum. Local inadequado. Precisa ter as salas, né, gente? As salas adequadas, toda organizada. Material precário, etc. Essas são as situações que dificultam o trabalho com crianças em nossa comunidade e igreja. E eu falo que nossa igreja ela tem um privilégio, né? Nós temos o privilégio de termos salas tem secretaria da igreja, secretaria do CTBismo, secretaria da EBD, tudo separadinho, tudo muito bem organizado. Mas nós conhecemos congregações que não tem nada disso, gente. Congregações que pertencem à igreja. Aí os irmãos estão se mobilizando para organizar, assim como a sede é organizada. Nós temos visto esse trabalho. E esse trabalho é necessário em todos os lugares, porque as crianças precisam do espaço delas, apropriado. O educador cristão e o trabalho com crianças. Existem alguns pré-requisitos necessários para que possamos nos sentir aptos a trabalhar no ensino bíblico com crianças. Vamos falar sobre esses pré-requisitos, conhecer as características de cada faixa etária. O professor, para ter um trabalho bem-sucedido, ele precisa conhecer as características de cada faixa etária, para ele saber o que ensinar, como ensinar e a forma de ensinar.
Conhecer algumas metodologias de ensino e escolher atividades adequadas. O professor precisa conhecer algumas metodologias de ensino. Se ele não sabe, ele precisa conhecer, ele precisa ter o coração aberto para estudar como trabalhar com crianças. Eu estou trabalhando no Ministério Infantil e tem surgido algumas dificuldades. O que que eu posso lançar a mão para sanar essas dificuldades? Por que que a minha turma não está progredindo, né? Não está florescendo? O que que está acontecendo? O que que eu estou precisando mesmo para entrar como ferramenta, como métodos? O que precisa ser atualizado para que eu faça um trabalho, para que meu trabalho seja bem sucedido? Será que o problema está comigo mesmo? Ou está no ambiente? O que está acontecendo? A gente tem que parar para pensar, fazer essas perguntas e parar para pensar como é que nós vamos trabalhar, né, para fazer um trabalho bem feito. Nós vamos entrar, né, para fazer um trabalho bem feito. Preparar cada lição com empenho, sentar com amor. Ô, gente, esquece improviso em nome de Jesus. Seja lá o que Deus colocou em sua mão para fazer, faça com amor, faça com dedicação, esqueça o improviso. Quarto, preparar oportunidades de expressão através da música e de atividades de artes plásticas. Olha que coisa interessante. A gente precisa preparar as oportunidades através de música e atividades de arte plástica. Eu vejo isso na igreja o tempo todo, através de pinturas, né? Através de coreografia. Eles apresentando sempre na igreja pela manhã. Isso traz, sabe o quê? Motivação, senso de valor. Isso é muito importante. Contribuir para o reino de Deus e para o crescimento das crianças. Nós precisamos contribuir. Como é que a gente contribui, irmã Giovanni? Nós contribuímos através de oração, através de dinheiro, né, do financeiro, e na intercessão, não é verdade? Sexto, possuir duas condições essenciais. O educador ele precisa amar o que faz, amar as crianças e precisa de preparo. Isso aí é algo que olha, você tem que entender que isso é algo que você necessita para você fazer um bom trabalho. A obra do Senhor, principalmente nessa área de ensino, é muito importante e é muito fina. Eu costumo dizer que é muito delicada. Eu não posso fazer do meu jeito, da minha maneira, não é? Eu tenho que ser do jeito de Deus, da forma de Deus, com amor, com dedicação. Lembra o que que é o ministério cristão? Nós somos partícipes, educadores cristãos, do ministério sagrado. Nós temos a responsabilidade de edificar. O que é edificar, gente? É construir. E para edificar é necessário o quê? Amor, né? Para construir é necessário amor. E é necessário preparo. O arquiteto não vai fazer uma estrutura se ele não estudou para isso, gente. O arquiteto ele não vai trabalhar, fazer um projeto de uma casa ou do que quer que seja, se ele não trabalhou, se ele não tem as medidas, os instrumentos necessários, o conhecimento necessário para edificar. Então eu preciso ter isso em mente. Eu preciso ser preparado. É em qualquer área, não é só na área das crianças, né? Para estar trabalhando no reino. Psicologia da educação cristã, crianças de 1 a 3 anos. Vamos falar sobre elas? Isso é o preparo do professor para você ministrar para crianças de 1 a 3 anos. Você precisa entender, educador cristão, que a criança nessa idade pode captar muitas verdades acerca de Deus. Sabendo disso, você sabe o tipo de material que você vai preparar para essa criança, né, para ministrar para essa criança. Você tem que entender que essa criança de 1 a 3 anos, ela age impulsionada pelos músculos maiores, mas cai quando tenta andar rapidamente. São os pequenininhos, né? De 1 a 3 anos. 2 anos, gosta de enfileirar objetos, cadeiras e brinquedos, etc. A criança pula de um lugar mais alto, pendura-se na mesa, na maçaneta e até no seu braço. 3 anos, a criança gosta de brincar com argolas de plástico, latinhas, gosta de repetições e falam mais palavras. E essas são as atitudes das crianças de 2 anos na sala de aula, educador cristão, que você está ministrando. Então, tudo isso que elas fizerem não vai ser estranho para você, porque faz parte da idade de cada uma delas.
não é? Quando o professor ele não é preparado para lidar com essas questões, ele acha e fala, não, você viu, o negócio aí não é para mim, porque essas crianças não param, mas elas não têm que parar mesmo, porque faz parte da faixa etária delas. Você que precisa ser preparado para lidar com essas situações, porque eles são pequenos e nós estamos ali na classe como pais e mães espirituais, cuidando deles. E a nossa responsabilidade, nós precisamos entender que além de ensinar, nós temos que ser intercessores delas, entendeu? Nós precisamos ser intercessores. E para isso, meus irmãos, nós precisamos ter visão do céu para isso. Entendeu? Nós precisamos ser dependentes do Espírito Santo de Deus para fazermos um bom trabalho, porque isso não é só na força do conhecimento, não. Porque lembre-se do que eu disse anteriormente, o inimigo ele investe pesado contra as crianças, porque Satanás ele não quer perder, entendeu? E ele investe pesado para destruir a coisa mais preciosa, o presente e o futuro da nossa nação, do mundo, que são as crianças. Lembra o que eu falei no início? As crianças têm sido alvo, sabe, do inimigo. Então nós precisamos entender e estarmos bem preparados para cuidar desses pequenos. Esses são as características dos de 3 anos. Eles gostam também de explorar o desconhecido, quebra a asa do avião para ver o que tem dentro. Tem gente que fala: Meu Deus, eu dei o brinquedo, o menino jogou fora. Você já deu sabendo. Nós sabemos que faz parte. Ele vai quebrar o braço da boneca, vai arrancar a perninha dos bichinhos para ver do que é feita. É curiosidade da faixa etária. São sensíveis, gostam de falar, de agradar e de serem agradadas. Não consegue ainda brincar com o grupo. O jeito de ensinar é através do conto de histórias. Isso aí a gente faz muito bem na igreja, né, gente? E essas histórias precisam ser interessantes. É onde exige aquilo que nós falamos anteriormente, a criatividade. Exige a criatividade. Ainda na psicologia da educação cristã, crianças de 4 a 6 anos. É uma idade propícia para entender a realidade. Ela cansa-se facilmente quando ouve ou vê algo por muito tempo. Se adulto não aguenta ficar ouvindo blá 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 o tempo todo, imagina criança de 4 a 6 anos. Fala a verdade, tanto cansa a gente que é professor, quanto cansa quem está ouvindo. A gente faz porque é necessário. Mas vejam só, criança de 4 a 6 anos é uma idade propícia para entender a realidade. Eles já estão mais espertos. Cansa-se facilmente quando ouve algo muito tempo. Então, o professor precisa ser muito criativo para intercalar, né? Uma lição com a dinâmica, para mantê-los ativos e focados. O que eu não acho muito. Olha aqui, ó. O que eu acho pouco difícil, mas é possível. A psicologia da educação cristã ainda, criança de 4 a 6 anos, responda a todas as perguntas de maneira simples e verdadeira. Professor, olhe nos olhos. Responda a todas as perguntas de maneira simples e verdadeira para não ficar, ó, interrogação, porque isso é muito sério. Diversifique as atividades, jogos, descanso, cânticos, lanche e limpeza da sala. Lembra o que eu falei? Para intercalar? Gosta de estar com outros e é capaz de brincar em conjunto. Ó, de 4 a 6 anos, né? Já é capaz de brincar, já tem aquela parceria com os amiguinhos. Gosta de palavras e piadas tolas. É egoísta e pensa que tudo lhe pertence. Procure ensinar-lhe a importância do ser cordial e amável com os outros. Por isso, converse com uma criança de cada vez para não expô-la. Gente, esse negócio de expor é uma coisa séria, viu? É uma coisa assim. Lembra que eu disse que tem criança que não tem coragem de chegar para o professor porque o professor acaba expondo? Evitar mostrar favoritismo, elogio coletivo. Isso é muito sério. Evitar favoritismo. Evite mostrar favoritismo. Elogie o coletivo. Use recursos visuais simples, mais significativos para elas. Faça participar da aula, dramatizando, recortando a história, respondendo perguntas ou fazendo algum trabalho manual. Momento propício para ensinar, repartir as coisas e mostrar amor. Olha, use recursos visuais simples. Acho lindo o professor que tem a capacidade, que tem a criatividade de fazer, porque eu entro na escolinha.
aqui da igreja, eu fico apaixonada. Meu Deus. A escolinha, os murais, as lições, é lindo demais. Faça participar da aula, dramatizando, recortando a história, respondendo perguntas e fazendo algum trabalho manual. Um momento propício para ensinar, repartir as coisas e mostrar amor. Crianças de 7 a 9 anos, quem vai ler para mim aí, que eu não vou ler mais, que sumiu todo mundo. Criança de 7 a 9 anos, vamos ler aí. Vamos lá. A psi- A psicologia da... Pode ir, Jéssica. Vai nessa tua força. Não, pode ir, eu já li. Você não leu ainda não. Vamos ouvir sua voz. A psicologia da educação cristã, crianças de 7 a 9 anos. No caso que a criança tem uma personalidade vibrante e curiosa, tem suas características, necessidades e habilidades próprias. Nessa idade, as crianças descobriram um mundo novo e estão vivendo intensamente dentro dele, ou seja, é a escola secular. Ixi, aí é difícil, né, gente? Fala sério. De 7 a 9 anos, ela já tem uma personalidade vibrante e curiosa. Tem suas características, necessidades e habilidades próprias. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu cheguei na casa do meu filho antes de ontem, não, quinta-feira. Gente, eu comecei a conversar com minha neta. Vocês acreditam que eu chorei igual uma criança? Não chorei na frente dela, não. Chorei depois conversando com meu filho. Sabe por quê, gente? Porque ela cresceu. Hoje ela tem 10 anos. Eu fiquei pensando, sabe, os questionamentos, a maneira, sabe assim, a criança está perdendo aquela característica da inocência, que está amadurecendo. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que enfrentar isso. Aí meu filho falou, vai, porque ela está crescendo. A senhora também passou por todas essas etapas, né? A gente vê a descoberta do novo mundo, os questionamentos, sabe? Eu achei tanta graça, o Murilo falou bem assim, na hora que eu chegar na porta da escola, eu vou pegar um microfone, porque lá tem lá tem um microfone, né? Aí a escola, como é muito lá pro fundo, aí vai chamando os pais, os alunos, que os pais estão lá fora e tal. Aí ele disse que ia chamar no microfone, ia falar bem assim, ia chamar ela, ia dengar ela no microfone, ia falar, meu amor, minha princesa, papai tá aqui te esperando. Ela falou, pelo amor de Deus, você não vai fazer eu pagar esse mico, não, vai? Aí eu fiquei pensando assim, ó, quando ela era pequenininha era diferente, ela vinha correndo e pulava no braço dele. Hoje ela fala assim, os meus colegas vão fazer a maior resenha comigo, porque ele falou, porque meu pai tá pensando que eu sou um bebê, que eu sou pequenininha ainda. Aí eu falei, como cresceu? A gente se assusta com o desenvolvimento tão rápido dos nossos filhos. A gente se assusta com o desenvolvimento tão rápido das crianças. Então, cada criança ela tem sua personalidade vibrante e curiosa. Ela tem suas características e necessidades, e o professor precisa estar a par disso para quando for ministrar na sala saber como conduzir a sua classe. Nessa idade, as crianças descobriram um mundo novo, e estão vivendo intensamente dentro dele. Não é mais aquele mundo, gente, do faz de conta. E isso a gente tem que enfrentar. Vamos aí, a psicologia da educação cristã. Jéssica, lê aí, meu amor. Certo. A psicologia da educação cristã. Cuidado. A escola dominical pode ficar em segundo plano. Estão aprendendo a raciocinar. Não lhes dê tudo mastigado. Pronto. Gostam de fatos reais, mas também de fantasias. Sua capacidade de expressão é limitada, mas tem boa memória. Se prometer algo, cumpra. Gente, olha, tudo que eu prometo a uma criança, eu cumpro, viu? Eu cumpro. Porque a coisa pior no mundo é você prometer algo à criança e não cumprir. Porque ela não acredita mais em você, porque elas são muito verdadeiras, elas são puras. E nessa fase, quando a Jéssica leu aí, ó, a escola dominical pode ficar em segundo plano. Eles estão aprendendo a raciocinar, não lhes dê tudo mastigado, porque senão elas perdem o interesse. Elas gostam de fatos reais, mas também de fantasias. Eu achei tão engraçado a minha neta perguntou, sabe o que para meu pai dessa vez? Ô vovô, eu queria que o senhor contasse para mim como o senhor conheceu minha avó. Como é que foi? Me conta aí como foi, se o senhor se apaixonou por ela. Papai sentou para contar que meu pai tem uma paciência muito grande e ela ficou fazendo perguntas para ele e ele contando como ele
conheceu mamãe, o quanto ele amava minha mãe. E eu fiquei pensando, gente, como é que pode? A gente via os olhos dela cheios de lágrimas. E ela falando assim, por que que Deus levou minha vovó? E você ficou sozinho, né? Elas têm essa capacidade de investigar, essa capacidade de sentir. E outra coisa, sua capacidade de expressão é limitada, mas tem boa memória. Se prometer algo, cumpra. Aí tem aos 8 anos de idade. Quem vai ler aos 8 aí, gente? De ler, de aprender e de Gosto, responder. Aos 9 anos, gostam de expor suas ideias, de discutir, de perguntar. Gostam de ser desafiados. Gostam de se mostrar fazendo coisas perigosas. Vixe, isso aí é o problema sério, né, gente? A gente tem que estar de olho o tempo todo. Aos 8 anos, gostam de ler e de aprender e de responder. Aos 9, gostam de expor suas ideias, de discutir e perguntar. Gostam de ser desafiados. Eu falo que é a idade melhor de ensinar, porque elas vão aprender rapidinho, né? Estão com a memória fresca. É o tempo que a gente plantar, ó, inculcar a palavra de Deus no coração, prepará-las para o futuro. E alicerçando, né, gente? Trabalhando aí na estrutura, no alicerce. Gosto de mostrar, gosto de se mostrar, fazendo coisas que chamar a atenção, né? Geralmente não gosto de quê? Do sexo oposto. Geralmente não gostam do sexo oposto. São antagônicos, oposto. Gostam de atividades competitivas. São imprevisíveis e se desanimam com a mesma facilidade com que se animam. Boa hora de envolvê-los nos trabalhos da igreja, missões, evangelismo e etc. Tá vendo aí? É a fase, né? Que é o tempo, né? A fase de envolvê-los no trabalho da igreja, missões e evangelismo. Ó, são imprevisíveis, se desanimam. Gente, é por isso que eu falo, para trabalhar com criança precisa ter chamado, viu? Precisa ser vocacionado. Pode ter certeza disso. Eu vivi uma época no discipulado aqui em Guanabara, a gente sempre compartilha essa experiência aqui. Que os alunos, eles falavam bem assim, eu quero ir para a sala de tia Giovana, eu quero estudar com elas. Eles queriam, alunos de 10 anos, eles queriam estudar comigo junto com os adultos, viu? Eles queriam estudar, eles falavam sempre, eu quero ir para a sala de tia Giovânia porque eu quero sentar e estudar a Bíblia com ela. Eu falei, como é que eu vou? Discipulado você leva o tema, né? E você vai compartilhar a vida como ela é dentro do discipulado. E existe assim, surge assim assuntos profundos. E nós não podemos falar nada superficialmente. Agora imagina vocês falar para adulto e falar com criança junto. E era uma guerra dentro da escola bíblica dominical pela manhã. Tanto que nós chamamos uma professora, uma pessoa maravilhosa, para trabalhar com eles. Falar, ó, Leila vai trabalhar com vocês um domingo, no outro domingo, tia Giovana vai sentar aqui com vocês também, para motivar, entendeu? Mas eles sempre cobravam isso. Sabe por quê? Por causa da afinidade, né? Do caminhar juntos, da afinidade. Caminhos para a aprendizagem infantil, gente. A criança aprende através da comunicação silenciosa, do exemplo, viu, gente? Você pode ficar quietinho, que você e saiba de uma coisa, o que você fizer, eles estão te observando o tempo todo, né? Ela aprende através dos sentidos, através da imitação, através da curiosidade, da repetição, do fazer, do brincar. Ela é brincando e aprendendo. Aí é a coisa mais certa do mundo. Ela aprende brincando, ela brinca aprendendo. É a maneira mais fácil delas assimilarem, né? Porque elas são, como é que fala? Elas são sensíveis e são dinâmicas. Bora ler aí, ou vamos parar aí? Vamos parar aqui para não ficar muito cansativo e enfadonho a utilização dos recursos audiovisuais no ensino bíblico para crianças. Vocês querem continuar ou querem parar aqui? Eu achava melhor parar, Chico. Acha melhor parar? Eu, né? Agora, mas se os irmãos querem ir, tudo bem, mas eu acho que Ô, Léo, tô eu tô achando que você já tá com sono. é que eu eu tô tava ficando dormindo já. chato. Não tá com E sono. Darley, e você, Darley, fala para mim aí. Vocês querem dormir.
Ai, vamos parar aqui, né? A utilização, eu também estou muito cansada, gente. Eu cheguei de viagem muito cansada. Oi, eu tenho tanta coisa a adiantar, gente. Essa semana para mim tá uma correria. Eu Nem imagino. passou um trabalho, eu nem abri, nem olhei ainda. Eu estou preparando a palestra da Reforma Protestante agora para sexta-feira, com slide. Aí tem que estudar, tem que ler muito. Aí estou na correria, ainda tem que dar aula domingo de manhã. Oh, Jesus, é corrido mesmo. Deixa eu anotar aqui. Quando eu crescer, eu vou ser igual a você, Darley. Daí Ai, ai. é Ai, ai. corrido. Eita, que não é fácil, não é uma correria, né, gente? Mas ó, você já pararam para pensar que Deus não chama ninguém desocupado? Você já pararam para pensar nisso? O que são recursos? Vamos parar aqui, ó. O que são recursos audiovisuais? Olha lá, ó. Audiovisuais. E quais os recursos audiovisuais? Ô, moço, Vamos. o povo começou a soltar fogos aqui, minha filha morre de medo. Ela Ô, não é dó. autista, não, mas Ô, falta pena. matar ela, velho, esses fogos. Ô, Viu gente, demais mas da faz minha filha, você tá doido? que dó. A bichinha fica com medo, né? Então, gente, olha, vamos parar por aqui. Eu queria falar algo com vocês, ó. O pessoal de ética ministerial. Olha, aquelas perguntas que têm ética ministerial é para serem respondidas. Vocês respondam elas e mandem lá para o ctbisba@hotmail.com. Sabe por quê? Porque a prova vai ser aquelas perguntas lá, viu? A prova é porque o pastor Francisco ia passar uma prova englobando todos os assuntos, entendeu? Todos os assuntos. Aí eu pedi a ele, falei, pastor, eu estive olhando lá as perguntas e tá tudo, os assuntos estão lá. As perguntas estão dentro dos assuntos. Vocês pegam as perguntas, vão lá na apostila e respondam, entendeu? Aí ele disse que e fazer dessa forma. Então, não vai ter prova final de ética ministerial. Vocês vão mandar lá o livro, não é? O livro lá, o livro que ele passou, e vai mandar isso aí, ó, essas perguntas que estão na apostila. Aí eu vou imprimir todas as perguntas. Não esqueça de colocar o cabeçalho direitinho, aluno, professor, tudo direitinho, viu? Aí vocês colocam lá a avaliação, tudo direitinho, 2025.2 disciplina ética ministerial, tudo direitinho, tá bom? Aí eu vou pegar, deixa eu parar de gravar.